a minha tela. Deixe-me ver. Vou abrir o arquivo aqui do PowerPoint. Aqui. Estão conseguindo ver minha tela aqui? Sim? Então, vamos lá. É o seguinte, então esse movimento aqui, que a gente vai estudar hoje, é o que nós chamamos de movimento oblíquo, ou lançamento oblíquo. Ok? Então, o que acontece? Então, este é a origem do nosso referencial, XY, e aqui uma bola, no caso aqui uma bola de golfe, vai ser lançada. Então, a minha velocidade inicial, ela vai ter duas projeções. Ela vai ter uma projeção no eixo X, que nós iremos chamar de VO de X, ok? E ela vai ter uma projeção no eixo Y, e eu vou chamar o tamanho dessa projeção de VO de Y, ok? Muito bem. Eu vou dizer que essa bola, quando foi lançada, ela tinha um certo ângulo com relação ao eixo X, que eu vou chamar de ângulo θ. Ok? Então, se eu fizer um zoom nessa figura aqui, eu tenho algo parecido com isso. Eu tenho V aqui, tenho VOX aqui, e aqui eu tenho o nosso VOY, tá? Ó, tô colocando do lado aqui, desenhar essa linha cheia aqui, ó. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá vendo, ó? Aqui é o VO, e aqui é o ângulo θ, com relação ao eixo X. Aí aqui eu já tiro duas relações trigonométricas. A relação desse lado, que é o ângulo, que é o lado oposto ao triângulo
ao ângulo θ, e essa projeção ela é calculada assim, ó. Eu pego V0 e multiplico por seno de θ. Ok? O V0x, ele é o ângulo, ele é o lado adjacente. Então, a projeção minha é por cosseno. Então, eu tenho que é... Opa, perdão. Eu tenho que aqui é o meu V0x. Então, o meu V0x é V0 cosseno θ, onde geralmente o ângulo θ ele é dado, tá bom? Então, se é dado o ângulo θ e é dado a velocidade inicial, você já tem essas duas projeções. Existem dois pontos particulares dessa trajetória aqui, ó. Essa é a trajetória do corpo. Quando você bate na bola, ela não vai indefinidamente embora em direção ao infinito do universo. Não, ela faz uma curva, porque a aceleração da gravidade, ela acelera todos os corpos acima da superfície terrestre em direção ao centro da Terra. Então, existem dois pontos característicos desse movimento, ou particular desse movimento. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto aqui, ele tem o nome de altura máxima. Tá? Ele tem o nome de altura máxima. Ele está aqui. Que eu vou representar como sendo y máximo. Ok? Então, y máximo é a altura máxima alcançada pelo corpo. Vou usar o termo partícula. Ok? E tem um segundo ponto aqui na trajetória, que é esse que eu marquei. E a distância da origem até esse ponto que eu marquei aqui se chama alcance. Tá? Então, esse ponto aqui, medido a partir da origem do referencial, eu vou chamar de x-al, ou x de alcance. Tá bom? Vou chamar simplesmente de alcance. Ok? Muito bem. Agora vamos olhar a componente dessa velocidade. A velocidade, vou escrever aqui numa cor vermelha, a velocidade da partícula, ela é sempre tangente à trajetória. Então, nesse ponto aqui, esse vetor velocidade, ele vai estar
nessa direção e nesse sentido, ó. Só que eu não vou chamar mais como V0. V0 é partida. Vou chamar simplesmente de V. Tá vendo? Ó, tentei desenhar uma reta tangente à trajetória nesse ponto. Aqui embaixo, vou desenhar de novo o vetor velocidade. Ele é tangente à trajetória. Nesse ponto aqui, a velocidade... Deixa eu arrumar aqui. A velocidade, ela é... Não sei por que ela não quis apagar, então eu vou deixar lá. Ela é tangente à trajetória. Então, a minha velocidade, ela é igual. Compreenderam? Muito bem. Se ela partiu de um ângulo θ, ela chega no solo com o mesmo ângulo θ. Tá? Ok? Muito bem. Como que eu conheço o estado de movimento de um corpo? Então, eu vou escrever aqui para vocês. O estado de movimento de um corpo, o estado de movimento de um corpo é dado pelo conjunto de equações de posições do corpo. Então, esse corpo em especial, que eu chamei em algum momento de partícula, ela tem um estado de movimento dado por duas posições. Uma posição em X e uma posição em Y. Então, eu vou pegar aqui uma corzinha diferente e vou dizer que a partícula está nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem daqui até aqui, da origem até o ponto, uma coordenada X. Analogamente, ele tem uma coordenada Y. Então, o estado de movimento de um corpo é dado por x de t e y de t. São equações horárias, porque depende do tempo de cada um dos eixos. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou escrever a equação horária do corpo. Para escrever as equações horárias, eu digo para vocês, no eixo Y, o movimento é acelerado por G. Tá? No eixo X, o movimento não é acelerado. Então, no eixo Y,
y, o no eixo y, o movimento é acelerado. Então, o nosso A é igual a menos G no sistema SI, metros por segundo ao quadrado. Por que menos G? Porque o G ele está apontando na direção do centro da Terra, enquanto o meu eixo Y está apontando para o infinito do universo, para cima, no sentido contrário. Tá? No eixo X, o movimento tem aceleração nula. Então, o meu A poderia ser chamado um A de X é zero. E aqui eu poderia chamar um A de Y, por exemplo, para fazer distinção. É menos Y. Tá bom? Então, eu vou escrever a equação horária com vocês. Acho que eu vou ter que pôr mais duas transparências brancas aqui. Então, vou começar com o eixo Y. Então, vou chamar aqui de equações das posições. Então, vamos lá. Eixo Y. Se eu disse que o movimento é acelerado, então o movimento ele tem uma cara como essa. Opa! V0y vezes t, mais a de y sobre 2t quadrado. Só que y é igual a y0, v0y, que é v0 seno θ vezes t. E o A, como eu disse, ele é menos t, menos g, quer dizer. Então, fica menos g sobre 2t quadrado. Então, essa é a minha equação de y. Essa é a equação mais geral possível. Eu poderia substituir o y0 igual a zero, porque a partícula está partindo da posição inicial zero. Mas eu posso jogar essa partícula de qualquer posição. Então, eu vou tomar a liberdade de manter esse y0 lá. Tá bom? Professor, o que está escrito depois de V0 que eu não consegui entender? Não entendi. O que está escrito depois de V0? Ah, é seno θ. Deixa eu arrumar aqui. Ah, tá. Eu vou arrumar que eu também não gostei, não. Ó, vou arrumar aqui. É V0. É V0 vezes seno θ. Ok? Então, essa é a equação da posição de x.
Agora, eu vou escrever a equação da posição do x, não, perdão, esse é eixo y. Do eixo x eu vou escrever agora. Eixo x. Como eu disse que o movimento é de aceleração nula, imagine que, ó, se o A for zero, todo esse termo vai a zero. Então, fica somente um termo constante, uma velocidade que multiplica o tempo. Só que a minha coordenada posição inicial constante é o x0, analogamente, e a velocidade é o v0 x vezes t. Só que o v0x, ele é v0 vezes cosseno de θ, vezes t. Posso até colocar um parênteses aqui, ó. Não sei se ajuda melhor. Então, essa é a minha equação posição de y. Então, essa é a minha equação 1. E essa é a minha equação 2. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou escrever a equação da velocidade. Se vocês conhecessem o ferramental derivada, eu iria ensinar vocês a derivar essa função. Mas o professor de cálculo vai fazer isso com vocês, tá? Eu não, eu vou dar a equação pronta. Ó, escrever y assim é a mesma coisa que escrever y assim. Ó. Escrever x assim é a mesma coisa que escrever x assim. Tá? Agora eu vou para as equações da velocidade. Eixo y. Como o movimento é acelerado, a equação do eixo y da velocidade é assim. Vy é igual a VOY mais AY vezes T. Então, V de Y é igual a VOY, a aceleração é o menos G. Então, fica menos GT. Essa é a equação da velocidade. É a minha equação 3. Ok? E do eixo X, como eu disse que a aceleração no eixo X é zero, imagine que eu pudesse escrever Vx, V0x mais AX vezes T. Só que o A é zero, ó. Então, todo esse termo zero, então eu tenho aqui Vy, mas eu troco por X. Então, é Vx. Voy eu troco por Vox. E quem é Vox? V0 vezes cosseno de θ. Essa é a minha equação ou equações das velocidades. Só a título de completeza, aqui eu vou chamar equações aqui é das velocidades. Opa!
velocidades. Equações das acelerações. A de y é igual a menos g. E a de x é zero. Essa é a minha equação 5. E essa é a minha equação 6. Então, a de y azul gera todas essas equações. A de x azul valendo zero gera todas essas equações. E com essas, especificamente, 4 equações, 1, 2, 3 e 4, conhecendo essas equações, eu consigo resolver os problemas relativos ao estudo do movimento oblíquo. E é o que eu quero fazer agora. Tenho que decorar? Não precisa. Vocês vão fazer a prova olhando o seu material de apoio. Então, não tem que decorar nada. Tem que saber usar bem cada uma das equações. O que é usar bem? Dominar a matemática? Nada, nada, nada disso. A matemática é super simples. O que é, então? É dominar o cuidado. Prestar atenção nas perguntas e como que eu calculo cada coisa. Então, não tem que decorar, além dessas 4 equações, qual é a equação do alcance, qual é a equação da altura máxima, qual é a equação do tempo de voo, qual é a equação do tempo de subida. Não tem que decorar nada disso. Qual é a equação do tempo de descida? Não tem que decorar nada disso. Você precisa saber somente dessas 4 equações. E, na verdade, você só sabe dessas 4 equações porque, indiretamente, você já conhece essas 2. Senão, você não conseguiria montar essas equações. Tá bom? É o que a gente vai fazer. Então, o professor, só a título de curiosidade, o professor de cálculo, ele vai mostrar para vocês que existe a derivada. E eu enxergo a derivada como se fosse uma máquina. A máquina, essa máquina recebe do lado de cima a equação horária da posição. Você joga aqui dentro da máquina, roda isso aqui, essa alavanca. Do lado de cá, cai quem? Cai quem? Cai a velocidade v de x. Se você jogar desse lado da máquina a equação horária da posição y, roda a máquina, cai desse lado aqui a velocidade v de y. Então, essa é a máquina de derivar. Memoriza
derivar. Memorize essa maquininha que você nunca vai esquecer o que ela consegue gerar para vocês. Se você pegar essa mesma máquina, e colocar na boca superior a velocidade v de x, quando você rodar a máquina, vai sair aqui a aceleração a de x. Se você jogar na boca superior dessa máquina de moer, parece uma máquina de moer carne, o v de y, roda a máquina, desse lado aqui sai o a de y. Ok? Essa é a máquina de derivar. Só que essa máquina, ela tem do outro lado uma outra alavanca. Quando você roda essa alavanca, no sentido contrário, entra a de x aqui, sai v de x. Entra a de x aqui, sai v de y. Essa máquina, desse lado também, tem uma alavanca. Se você entra com v de x aqui e roda esse lado, sai do lado de cima a posição. Se você joga aqui embaixo o v de y, roda essa alavanca, sai desse lado aqui superior o a de y, tá? Então, essa é a máquina de derivar versus integrar. Então, guarde, cole essa figurinha colado na parede do seu quarto. Todo dia você olha para ela e você vai saber o que vai acontecer com você ao longo dos anos que você ficar na universidade. Você vai dominar essa máquina aí, essas duas máquinas, a de derivar e integrar. Praticamente a mesma máquina. Quando uma roda num sentido, ela deriva. Se roda no sentido contrário, ela integra. Tá bom? Esse é o curso de cálculo de vocês. Esse aqui é o curso de cálculo. Todos os cálculos que você tiver na universidade, no final das contas, ele quer ensinar você a dominar muito bem essas duas máquinas. Tá bom? Muito bem. E agora, então, a gente vai fazer aplicações. Tá bom? Para fazer aplicações desse movimento, eu vou pegar um outro programa aqui que eu já deixei preparado. Acho que é este aqui. Isto. É este aqui, ó. Este aqui é o lançamento
lançamento oblíquo. Se você comparar com a aula de lançamento vertical, vocês vão ver que eu tomei o cuidado de pegar os mesmos problemas que a gente trabalhou no movimento vertical. E tudo que está em vermelho é o que difere do lançamento vertical. Tá vendo? Então você veja praticamente que se você dominar o lançamento vertical, lembrando como calcula a altura máxima, como calcula o tempo de voo, como calcula o tempo de subida, você está dominando todas essas coisas pretas aqui, ó. Tudo que está escrito em preto. E para saber o vermelho hoje, que é o lançamento oblíquo, você só precisou dessas informações a mais aqui. Tá vendo? Olha o segundo problema que a gente trabalhou. Tudo que está em vermelho é o que difere do lançamento vertical. Pouca coisa muda, tá vendo? Ó, olha aqui o terceiro. Se você comparar, só o que está em vermelho aqui é diferente do lançamento vertical. Então, praticamente, esse é um movimento vertical. E ele é mesmo. Porque esse movimento, ele tem dois movimentos. Um movimento vertical em Y e um horizontal em X. Então, não era para ser diferente mesmo a questão de um problema para o outro. Não era, porque é praticamente idêntico o estudo do movimento. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso. Então, vamos trabalhar o primeiro. Ele fala que uma partícula é lançada fazendo um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal para cima, a partir do solo. Então, vou desenhar o referencial para vocês. Y, X. A partícula é lançada com uma velocidade inicial, 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus, com horizontal para cima, que eu poderia lançar para baixo, tá vendo? Qual a trajetória da partícula? A trajetória da partícula é, ela vai sair daqui, ela não vai conseguir ir embora para os confins do universo, ela vai ter que voltar para a Terra, então ela vai cair aqui. Então isso aqui é a trajetória, ó. Essa linha tracejada é a trajetória. Ok? Quais são as equações? Vou construir as equações. Equação de y é y0, v0y vezes t, mais AY sobre 2t quadrado. Y0, saiu daqui, ó, 0. V0y é V0 vezes seno de θ vezes t. Quem que é o A de y? É o menos g.
Vou supor que o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. E vou agora fazer minhas continhas. Vou pôr mais para cá agora. Y é 0, vou pôr mais. V0 é 20. Está escrito aqui. O ângulo θ é 30. Então, é seno de 30. O A é 10, o G é 10, mas ele é sempre direcionado para o centro da Terra. Então, eu tenho menos 10 sobre 2 t quadrado. Vou melhorar um pouquinho mais essa equação. Y é seno de 30 é meio. Meio vezes 20 é 10. Então, aqui é 10t. E aqui é 10 dividido por 2, menos 5t quadrado. Então, eu vou registrar essa equação, porque eu disse para vocês que se vocês dominarem as equações das posições de velocidade, você vai responder qualquer pergunta. Eu não estou nem preocupado ainda com as perguntas. Vou montar cada uma das equações. Agora eu vou montar a equação de x. Eu sei que x ele é uma coisa parecida com isso. Eu sei que a equação de x é uma equação parecida com isso. x0, v0x vezes t. Portanto, x0 é a partida inicial, é daqui, que também é 0 em x, é 0, mais v0, x é v0 cosseno de θ, por enquanto vou pôr θ, vezes t. Agora eu vou substituir os valores. x, 0 é 0, v0 é 20, cosseno de 30, vezes t. Então, x é igual a 20. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o 2 eu vou simplificar com 20. Então, fica 10 raiz de 3 vezes t. Está pronta a equação do y. Está pronta a equação das posições do eixo x. E agora eu vou montar a velocidade. V de y. V de y eu mostrei que é algo desse tipo. VOY mais AY vezes T. Então, portanto, V de Y é VOY. É VO... Opa! É VO seno de 30, seno de θ primeiro, mais AY, só que AY é o menos G, então é menos G vezes T. Agora eu vou substituir os valores. V de Y, VOY é 20, seno de 30, menos 10 vezes T. Dá para melhorar ainda. V de Y, seno de 30 é meio, meio vezes 20 dá 10. 10 menos 10t. Esse é o V de Y. Pronto. Essa é a equação 3.
Agora, eu vou calcular, ou melhor, montar a equação de V de x. V de x é igual a VOx, que é igual a VO cosseno θ. Portanto, V de x é VO, que é 20, cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, V de x é uma constante, que é 10 raiz de 3. Essa é a equação 4. Dessas 4 equações que você deve usar para calcular as perguntas ou resolver as perguntas, na verdade, você sempre vai usar só as 3 primeiras. Porque a última não tem dependência temporal. Então, a única pergunta que ele pode fazer é qual a velocidade de V de x. Aí você já sabe o valor. É a mesma da partida. Né? Muito bem. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é determine o tempo de voo. Determine o tempo de voo. O que é o tempo de voo? O tempo de voo, a partícula sai aqui, desse ponto, anda toda a trajetória, ainda está em voo, subindo, chegou na altura máxima em voo e começa a descer em voo e chega no solo. Aqui, na posição solo, que foi de onde ela partiu, eu tenho o que nós chamamos de tempo de voo. Agora, o que tem de especial nesse ponto aqui? A única coisa que eu sei com certeza nesse ponto é que o y vale 0 azul. 0 azul. Verdade? Então, eu vou pegar, para calcular o tempo de voo, a minha equação de y, que é essa, e colocar o 0 lá. Então, 0 é igual a 10t menos 5t quadrado. Essa é uma equação de segundo grau que não está completa. Por ela não estar completa, eu não preciso resolver Bhaskara. Eu posso tirar em evidência aqui, ó, o tempo, que fica mais fácil de calcular, ó. Opa, esse quadrado não tem. Senhor, não dá para colocar o 5t? Oi? Não pode colocar o 5t em evidência? Ah, até pode. Até pode. Vamos lá? Deixa eu arrumar então, peraí. Então tem que pagar tudo, né? Então vamos pagar. Vou colocar o 5t em evidência, como ele sugeriu, ó. 5t. Aqui é 2 daí, né? E aqui fica t. Igual a 0 azul. Agora eu não vou ficar mais trocando a cor do zero, vocês já entenderam. Então, aqui existe 2 raízes. A primeira raiz é quando você pega esse termo e iguala a 0 azul. Aí eu tenho que 5t é igual a 0, portanto, t é 0 sobre 5, portanto, t é igual a 0.
Isso é uma verdade mesmo. Porque quando o tempo é zero, a partícula estava nesse ponto, onde y também é zero. Tá certinho. Mas não é esse que eu quero o outro, que foi da viagem. O outro é quando eu pego tudo isso aqui, ó, igual a zero. 2 menos t igual a zero. Então, portanto, menos t é igual a menos 2. Portanto, multiplico tudo por menos 1. T é igual a 2 segundos. Então, é esse tempo aqui que é, então, segundos. Então, o tempo de voo é de 2 segundos. E o tempo zero, só? Não é o de voo. O tempo zero, de fato, é uma consequência, uma confrontação. No tempo zero, a partícula estava mesmo em y igual a zero. Né? Então, só pode ser o outro tempo. T igual a 2. Então, relembrando, como que você vai calcular o tempo de voo? O tempo de voo você vai calcular assim. Você pega o y igual a zero e determina t. Este é o tempo de voo. Compreende? Vamos para o B. Qual era o B? Qual o tempo de subida? O tempo de subida é este aqui, ó. Partícula sai, em voo e subindo, em voo e subindo, em voo e subindo, em voo e subindo. Chegou aqui em voo e agora aqui já chegou na altura máxima. Daqui para cá é voo e descida. Então, é o tempo daqui até aqui. Aí eu disse para vocês que nesse ponto a velocidade aqui está assim. Né? E que velocidade que é essa? É essa aqui, ó. Olha lá, ó. Vendo, ó? É o V0 X. Então, aqui é o V0. Este é o V0 X. Então, como que eu vou calcular o tempo de subida? Opa! Como que eu vou calcular o tempo de subida? Vy é igual a zero. Calculo o tempo. Eu pego o V de y igual a zero. Pô, professor, mas aí eu não entendi. Entendeu? Sim. Aqui, a velocidade é só Vx.
o VY aqui é 0. Por que VY é 0? Porque o meu VY, a projeção nesse eixo, a projeção da velocidade V de Y no eixo Y é apenas um ponto. Para você ter um vetor, você precisa de 2 pontos. Um ponto é só a origem. Pode ser qualquer coisa. 2 pontos não, é um vetor. Aí pode ser alguma coisa. Aí pode ser alguma coisa. Agora, um ponto pode ser só qualquer coisa. Então, eu vou pegar a equação de V de Y, que é essa aqui, e igualar a 0. 0 é igual a 10 menos 10t. Então, portanto, 10t é igual a 10. Portanto, t é igual a 1. Esse é o tempo de subida. Opa! O tempo de subida é de 1 segundo. Quem não entendeu esse item, ficou confuso por que eu tenho que igualar V de Y? Não? Ótimo. Então vamos para o item C. O que diz o item C? O item C é qual é a altura máxima. Então, é essa altura daqui até aqui, ó. Ó. Ele quer isso aqui, ó. O Y máximo. C. Qual é o Y máximo? Y máximo é Y. Para T igual o tempo de subida. Para T igual a 1 segundo, ó, que é o tempo de subida. Então, eu vou pegar a equação de Y, que é essa aqui, e substituir 1 segundo. Então, eu sei que Y é 10t menos 5t quadrado. Então, portanto, y é igual a 10 vezes 1 menos 5 vezes 1 quadrado.
Então, y vai ser 10 menos 5. Portanto, y é igual a 5 metros, que é o nosso y máximo. Ok? Opa, na cara. Alguma dúvida? Tá compreensível? Tá? Então vamos lá. Vamos agora então calcular o que ele quer. Vamos ver. Ele quer qual a velocidade da partícula ao atingir o solo. Então, ele quer a velocidade dela aqui, ó. Ele está atrás dessa velocidade. Então, D, ele quer o valor de V no solo. Então, eu vou pegar a equação de V de Y e substituir o tempo de 2 segundos. Por que tempo de 2 segundos? Que foi o tempo que ela gastou para chegar no solo. Que foi a pergunta A. Entenderam? Então, vou pegar V de Y. Qual é a equação de V de Y? Vou achar ela aqui. Aqui, ó. V de Y V de Y esqueci. É 10 menos 10t. É 10 menos 10t. Para t igual a 2. Portanto, V de Y é igual a 10 menos 10 vezes 2. Então, V de Y é igual a 10 menos 20 menos 10 metros por segundo. Professor, mas o senhor não falou que a velocidade no solo é a mesma da partida? É VO foi a partida. E foi 20 metros por segundo. Então deu errado, não deu. Aqui é o VO. Aqui eu sei que módulo é 10. Não, aqui eu sei que módulo é 10. E aqui eu sei que é o meu V0x. Opa, peguei errado. Menos 10 é porque está para baixo. Aqui é o V0x. O V0x é V0 cosseno de θ, que é igual a 20 vezes cosseno de 30. V0x é 10 raiz de 3.
Então, eu vou olhar para cá e vou ver um triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Então, V0 ao quadrado é esse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado. V. Eu vou deixar isso aqui na forma genérica. Então, eu vou tirar o VO aqui. Opa! E aqui eu vou escrever V. Ó. Daí eu vou ter que aqui é V quadrado. Então, V quadrado é igual a VOX 10 raiz de 3 ao quadrado. Como eu quero deixar na forma genérica, opa, aqui entra o VY. Mais menos 10 ao quadrado. V quadrado. 10 raiz de 3 quadrado. 10 ao quadrado é 100. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Mais 100. Portanto, o V quadrado é 400. Então, o V quadrado é 400. Portanto, o V é 20, que é igual à velocidade inicial de partida mesmo. Então, de fato, ela chega no solo com a mesma velocidade de partida. Ok? Acho que agora só está faltando o último item. Se não está, a gente vai calcular, porque então eu esqueci de fazer essa pergunta, que é para calcular qual é o alcance, né? Qual é o alcance da partícula? Vamos lá, ó. Opa! Esqueço. Professor, Vamos lá. Oi, pois não? será que tinha como o senhor explicar de novo o último item? É explicar como que calcula? É porque eu peguei só até a parte do VY igual a menos 10 metros por segundo, depois eu não entendi. Ah, tá. Então vou fazer com você. Então, ó, só para relembrar, ó, a última pergunta é determine o alcance da partícula. Mas vamos explicar aqui primeiro isso que você perguntou. Ele pergunta qual é a velocidade da partícula no solo. No solo, eu tenho duas velocidades, quer ver? Deixa eu mostrar para você. Eu tenho essa projeção aqui. Opa, pegar menorzinho aqui. E tenho essa projeção aqui, ó. Então, esse aqui é o meu VY.
peraí. Deixa eu melhorar isso. Ó, então, essa é a velocidade aqui. Essa velocidade, ela tem uma projeção no eixo Y, que nós chamamos de VY. E ela tem uma projeção no eixo X, que é essa aqui, ó. Que é o V de X. Só que o V de X, ele é uma constante, ó. Tá vendo? O V de X é a própria velocidade inicial em X. Então, é um valor constante, 10 raiz de 3. Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Eu sei que no solo, eu vou ter que fazer essa conta. V do solo é quadrado. Opa. Voltando, ó, que deu uma cortadinha aqui. Velocidade no solo é V de y ao quadrado mais V de x ao quadrado. V quadrado é igual a V de y ao quadrado mais V0x quadrado. Porque V de x, voltando aqui, V de x é o próprio VO de x, tá vendo? Então, eu sabia que eu tinha que resolver essa continha aqui. Por quê? Porque eu enxergo um triângulo retângulo, tá vendo? Não. Sempre triângulo retângulo. Então, esse aqui eu já conheço. Esse aqui é o próprio V de x, ou o próprio VO de x, 10 raiz de 3. Agora, e o V de y? O V de y, eu vou pegar a equação de V, vou pegar a equação de V de y e substituir o tempo igual a 2, porque é o tempo que a partícula gastou para chegar no solo, igual a 2. Aí eu pego, substituo o tempo igual a 2. Fica o quê? V de y. Então, eu tenho isso aqui e agora eu tenho isso aqui. E eu quero calcular isso aqui. E se eu não comi bola, eu falei que essa velocidade tem que ser a mesma da velocidade da partida. Qual é a velocidade da partida? Ele diz que a velocidade da partida é 20 metros por segundo. Então, eu vou lá. Opa! Eu fui lá, eu fui confrontar isso. Então, vamos lá. Fui lá confrontar. Então, vamos. Confrontando. Então, achei isso. Eu sei que VO de x é VO cosseno. Está aqui o VO de x. E o VO de x é sempre igual V de x. Muito bem. Agora, eu fui fazer Pitágoras. Ó, esse aqui é o Pitágoras. Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Esse cateto, 10 raiz de 3, só que é ao quadrado. Tá aqui. Mais, essa velocidade ao quadrado é V de y, que é menos 10, ao quadrado. Resolvi este. 10 ao quadrado é 100, raiz de 3 ao quadrado, soma a raiz. Menos 10 ao quadrado é 100. Isso aqui dá 300, isso dá 100, dá 400. Tiro raiz de 400. Portanto, V é a raiz de 400. Então, eu sei que V é 20. E V é 20, que é exatamente igual o valor da velocidade da partícula. Que eu disse que a partícula chega no solo com a mesma velocidade da partida.
Entendeu? Ou ficou mais confuso do jeito que eu expliquei agora? Não, eu entendi. O que eu queria saber também é se vai sempre ser igual. Ah, não. Só vai ser igual. Boa pergunta essa, hein? Só vai ser igual quando a partícula partir do solo, que foi esse caso. Quando ela partir de algum lugar acima do solo, não é igual. Mas você não precisa saber isso. Você precisa somente saber colocar e usar as equações. Os resultados vão acontecer naturalmente, entendeu? Mas a gente vai resolver um problema desse, professor, vai, quer ver, ó o próximo, ó, que não vai dar para ser hoje, ó. Uma partícula é lançada fazendo um ângulo de 30 graus, ó, com o eixo horizontal para cima, com velocidade de 20 metros por segundo, mas a partir de 100 metros do solo. Então, ele está acima de 100 metros. Aqui, você vai ver que quando nós formos calcular essa velocidade aqui do item D, vai ser maior que 20. Por que que eu sei disso? Quer ver? Ó, vou desenhar rapidamente aqui, só para você não passar o fim de semana preocupado com isso. Ó. Ela vai sair daqui, ó, né? Saiu aqui com 20. Quando ela passar na queda aqui, ela também vai ter 20. Tá? Mas ela tem todo esse tempo para ainda ser acelerada, tá vendo? Então, ela vai ter aqui uma velocidade v de y maior que 20. Ok? Então, quando que é igual? Somente quando for solo. Quando estiver num ponto diferente do solo, não é igual. Agora, vamos para cá. Item D. E. Acho que é o E. E. Qual é o alcance? Deixa eu ver se é E mesmo. E. Qual é o alcance? O alcance é o x-al. X-al. Então, como que eu calculo o x-al? Eu pego o valor de x e substituo o tempo igual a 2 segundos. Por quê? Porque esse foi o tempo que a partícula gastou para chegar no solo. Tá? Então, vou pegar a equação de x. X igual, não lembro a equação, vou subir lá, vou pegar a equação do x. Aqui, ó, 10 raiz de 3 vezes t. Dez raiz de 3 vezes t. Para t igual a 2, x é 10 raiz de 3 vezes 2. Portanto, x, 10 vezes 2, 20. 20 raiz de 3. Metros. Ok? Então, olha uma coisa boa, uma coisa legal para vocês estudarem, ó. Eu estou falando que essa coisa monstruosa que está aqui, ela é só diferente daquele movimento, daquele primeiro exercício vertical nas cores vermelhas. Ok? Então, sabe o que você podia fazer? Você podia pegar os resultados do exercício 1 daqueles movimentos verticais e confrontar, ficar olhando os valores aqui, o que nós obtivemos, se tem coisas iguais mesmo ou coisas diferentes.
Eu acho que é um bom exercício de associação. Sua mente, ela evolui de um raciocínio para outro quando ela consegue fazer associações. Quando ela faz associação, é como se ela tivesse criado um degrau na escada do conhecimento. Aí você consegue evoluir para o degrau acima. Todo o conhecimento que existe hoje na humanidade foi construído assim. Newton tem uma frase célebre que diz que ele disse: eu só consegui enxergar mais longe porque eu subi nos ombros de gigantes. Quem eram os gigantes? Eram os gregos. Então ele pegou aquele conhecimento dos gregos, pegou o conhecimento de Copérnico, pegou o que escreveu que as órbitas são elípticas. As órbitas não. As órbitas, o Copérnico ele escreveu que a Terra não era o centro do universo, era o Sol. E Kepler pegou esse gancho do Copérnico e, com as medidas de Tycho Brahe, fazendo só medidas como um físico experimental, ele conseguiu intuir que a trajetória era elíptica. Aí, quando Newton sobe nas costas de Copérnico, sobe nas costas do Kepler, ele descobre aquela força de atração gravitacional que a gente fez continhas e calculamos a aceleração da gravidade. É aquela equação da força de Newton, usando as teorias que vocês vão aprender sobre equações diferenciais, é que você vai provar que a equação da trajetória tem que ser uma elíptica, uma elipse. Todo movimento submetido a uma força central, que é quando um planeta atrai o outro, aquele corpo em movimento ele é obrigado a fazer uma trajetória curvilínea. E a trajetória curvilínea pode ser uma circunferência perfeita, que era o que os gregos pensaram, que era o que Copérnico pensava, mas também pode ser elíptica, que foi a visão do genial Kepler tinha visto, tá? Então, coloque as duas soluções lado a lado, um do primeiro exercício do movimento vertical, um do primeiro exercício do movimento oblíquo, e compare os resultados. É um bom exercício mental. Eu gostaria de ter tido um professor na minha infância que tivesse mostrado isso para mim. Mas, infelizmente, eu não tive. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Não dá para fazer mais o outro problema, porque se vocês viram que os problemas não são difíceis, mas são demorados, porque eles são muito meticulosos, né? E eu não quero atropelar as coisas, tá? Então, a gente vai fazer isso semana que vem. Com aquela aula de experimental que caiu a minha internet, chegou um momento que eu nem consegui voltar mais, não se preocupe. Vou voltar à aula, ninguém teve falta, vocês não tiveram culpa e nem eu tive culpa, tá bom? Então, não se preocupe. A gente retorna aqui, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Se não tiver dúvida, eu vou fechar a sala, tomar um café, porque eu ainda tenho que fazer mais 2 aulas. Eu não sei se vocês têm que fazer mais 2 aulas. Se não tiver que fazer mais nenhuma aula, bom fim de semana para vocês. Se tiverem que fazer mais uma aula, boa aula ainda para vocês. Não saiam ainda, que eu tenho que...
Obrigado a vocês. Vou ter que fechar a sala aqui, parar a gravação, e vou ter que abaixar a presença de vocês.